Os nossos próximos palestrantes são ilustradores e eles vão falar sobre como é a vida de um ilustrador old school. Pode falar old school ou pega mal? Sem Photoshop, sem os softwares que a gente está mais acostumado a usar e principalmente sem Ctrl Z. O nome da palestra é Picasso não usava Photoshop e a gente está aqui com... Calma, o nome está aqui, eu juro que está. André Noel e Elias Silveira. É para bater palma, galera! Obrigado. Boa noite, todo mundo. Liguei. Só pra gente começar legal aqui, tipo, aproveitar, dar uma agitada, que o pessoal tá meio morto e tal. Ficar em pé. Vamos começar igual toda Campus Party, legal? Pera aí. Vamos fazer o nosso famoso uou? Uou! Uou! Muito bem, então boa noite, eu sou o André Noel, ele é o Elias Silveira. Nós somos old school, mas é mais pela idade mesmo. Digamos assim que a gente seria um new school, que a gente fugiu do Photoshop, né? Testamos coisas que as pessoas às vezes não acreditam, não utilizam. E eu trabalho com vida de programador, eu faço aqueles desenhos mais rabiscados e tal, então são tirinhas de programação. O Elias já trabalha mais com arte mesmo, acho que ele pode se apresentar até melhor. Antes de eu começar a me apresentar, eu queria fazer alguns agradecimentos, tudo bem? É coisa rápida, é rapidinho mesmo. É bem rápido, eu trago aqui para não esquecer. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus. Agradecimento especial aos meus pais, que tiveram o imenso prazer de me fazer. Pelo menos eu espero que eles tenham tido, né? Pelo menos isso. A minha mulher, Creuza, minhas filhas, Júlia e Luísa, pela existência, principalmente pela paciência. Ao pessoal da organização que teve a coragem de me convidar. Ao André Noel, que graças ao sucesso do Vida de Programador, eu pude subir nesse palco. E, por último e não menos importante, né? Vocês, a galera que está assistindo, espero que tenha alguém assistindo, né? E é isso aí, isso aqui é só zoeira, é só para eu me acalmar, que eu fico muito nervoso. Bom, eu trabalho com ilustração já há muitos anos, desde a época do papel e nanquim, e eu fui usuário de Photoshop por muitos anos, e desde 2012 eu não uso mais Photoshop, e eu trabalho com ilustração, já ilustrei para a Editora Abril, Globo, para Imagem Filmes, Clube Filmes. Vocês talvez não me conheçam, mas assim, já devem ter visto o trabalho meu, assim, os cartazes do último filme do Danilo Gentili é ilustração minha, o cartaz dos Caras de Pau e o Roubo do Anel lá também é ilustração minha, usando software livre. O livro, a capa do livro do Danilo Gentili também, o site dele, as ilustrações do site deles, ilustração minha também. E assim, eu fiz várias capas da Muito Estranho, algumas ilustrações para Super Interessante, Galileu, e é isso. Legal. E eu faço a arte do Vida de Programador, eu faço a arte dessas camisetas bonitas que a gente tem ali à venda, o jabazinho. Eu faço arte também para aniversário de criança da família também, eu faço aqueles negocinhos que a família fica pedindo para fazer, eu faço isso também. Então eu faço algumas coisas de arte assim. Mas eu sou programador, então como programador, assim, meu lado artístico não é tão evoluído aqui. Só para eu ter uma ideia, quem aqui é programador também? Poxa, eu sinto muito. Legal. Legal. Bom, as programadores, vocês sabem como que é aquela parte de... Não, fica tranquilo que eu faço layout também, né? Então é mais ou menos isso daí, aquela arte de programador. Então eu sou programador. Como eu não estava ganhando tanto dinheiro com programação, eu resolvi virar professor, Não foi uma boa ideia, mas tudo bem. Eu sou professor na Unicesumar e na Universidade Estadual de Maringá, dou aula de computação. Como eu queria, então, ganhar mais dinheiro, eu virei web cartunista. Também não deu muito certo. Aí agora eu estou emplacando a carreira de youtuber. Então eu estou agregando várias funções que ganham mal. Mas assim, aí eu tenho trabalhado bastante com essa parte de ilustração. Mas digamos que eu sou um manipulador de vetores. Eu sei mexer com gráficos vetoriais.
e aí a minha especialidade. Mas o que a gente vai fazer hoje? Hoje aqui é um painel, certo? Por isso tem cadeiras aqui, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre esse trabalho de ilustração. Vocês já viram pelo nome, Picasso não usava Photoshop, que a ideia é assim, as ferramentas, elas são essenciais para a criatividade, elas são um apoio, tem muito do ilustrador, muito da ferramenta, quais ferramentas. A gente vai discutir tudo um pouco aqui sobre esse lado de ilustração. Enquanto isso, o Elias tem algo especial que ele vai ficar fazendo enquanto a gente vai conversar. Como eu não consigo falar muito bem, então eu vou ficar desenhando, porque assim, pelo menos, eu vou ter alguma função aqui em cima, né? Senão eu ia ficar de bobeira aqui. Então eu vou começar a desenhar e... sei lá. Legal. E a gente vai conversando. A gente vai trocando ideia. E a escolha do Picasso não foi à toa, não. Durante a palestra a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Beleza. Não é palestra, então a gente vai ficar aqui mais à vontade, a gente pode bater esse papo. Em 2000 e alguma coisa, não lembro que ano que foi, a gente teve um painel desse na Latinoware. Você lembra que ano que foi? Foi... 2017, 16 ou 15, cara. alguma coisa assim, bem específico. Só que foi um painel, tinham 5 ilustradores e foi muito legal que o Elias fez exatamente isso de ir conversando e desenhando. E aí chega aquele ponto que está todo mundo babando assim, com o desenho dele, porque é um negócio bem legal. Elias, só um pouquinho. Você quer começar direto com o desenho em branco ou você quer mostrar alguma coisa que você já fez dos desenhos? Tá. Você acha melhor? Deixa eu ver aqui. Que é muito legal. Eu não sei se vocês viram cartaz do filme do Danilo Gentili, de qualquer um dos 2 filmes. Mesmo se vocês gostem ou não gostem dele, o cartaz do filme do Danilo Gentili é desenhado. Mas se você não prestar atenção, você não percebe que é desenhado. E aí foi o Elias que fez. É bem bacana o desenho. Tem o videozinho aqui do... Só para eu ter uma ideia, quem de vocês... Não estão vendo nada aí, né? Não, tá aparecendo em branco, ó. Quem aqui trabalha com ilustração também? Desenhos gráficos? Legal. Então tem mais programador que ilustrador aqui? Beleza. Os programadores vão ficar meio frustrados. Mas é legal. Esse aqui não é legal não, porque isso não dá para ver direito. Esse aqui é... Deixa eu... Dá para ver? Tá grande. Esse aqui é parte do processo do cartaz do filme, né? Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Dá pra ver, hein? Só que esse é ruim, isso não dá pra ver muita coisa, não. Vamos... Legal. Deixa eu... Se vocês quiserem passando o tempo, assim, enquanto a gente tá falando, vocês podem abrir no Instagram, Elias_Silveira_Art, que tem os desenhos dele, e tem até uns que são animação mostrando o processo do desenho. Tem um da Mulher Maravilha, que tá lá todo o processo do desenho, é bem bacana. Deixa eu... Vou começar desenhando aqui e a gente vai Beleza. falando. Bom, mas então assim, como que é assim para um ilustrador? A gente tem várias ferramentas de apoio, certo? A gente tem as ferramentas, tem um nome bonito para isso, que é ferramenta de apoio ao desenho. Sabe aquela sigla CAD do AutoCAD? O CAD, a sigla é bem isso, de ferramenta de apoio ao desenho, uma coisa assim. Mas quando a gente fala CAD, a gente pensa muito no AutoCAD, né? Mas ferramentas em geral de desenho são ferramentas de apoio. E a gente tem ferramentas de vários estilos diferentes. Nossa, a gente tem aquela divisão, falando um pouco parte mais técnica, que tem as ferramentas para gráficos vetoriais e para gráficos em bitmap, que é um mapa de bits. Coisa louca. Gráficos vetoriais são o quê? São gráficos que você desenha os vetores, então é um gráfico escalável, você pode redimensionar, tanto aumentar quanto diminuir sem perca de qualidade, que aí a gente tem o famoso exemplo do CorelDRAW e tal. E tem os gráficos em bitmap, que são os mapas de bits, tipo um Photoshop da vida. O que é um bitmap? Um JPG, um PNG, um GIF. São mapas de bits. Então a sua imagem ela é toda dividida assim, em que cada ponto significa de cor, para falar de um modo bem simples. Tem o processo de compressão da imagem e tal. Mas são imagens que são as fotos que você redimensionar para aumentar, você vai perder a qualidade delas. Então, essa é a grande diferença de bitmap e vetorial. A minha parte é mais do vetorial,
Mas quando a gente vê o desenho do Elias, ele faz muito no bitmap mesmo. E aí, Elias, qual que é o programa que você está usando? É o Krita, né? Eu estou usando o Krita. Eu estou mexendo aqui é porque a resolução está muito alta, eu não estou conseguindo controlar a caneta, está muito louco. Vamos ver se agora eu diminuo um pouco. Ainda está esquisito ainda. Espera aí, deixa eu deixar igual... Vamos ver agora. E aí, os softwares que a gente usa, vocês vão ver que a gente utiliza software livre. Tá muito estranho, cara. Putz. Mas a gente dá um jeito. Alguém entende de computador? Beleza. Olha, ela não... Eu vou ter que... Que loucura, velho, né? Funcionou? Vão achar que eu não sei desenhar. Hã? Vão achar que eu não sei desenhar. Não, é louco, tá muito A gente doido. mostra o Instagram. Então, o lance do Picasso é que o Picasso é um cara assim que ele foi incansável, né, na busca de sempre procurar coisas novas, né, e técnicas novas. E uma coisa que eu havia feito e foi muito errado de minha parte, quando eu mexia com o Photoshop, eu fiquei meio relaxadão, então eu não procurei me aprimorar. Eu estacionei. E assim, a gente vê grandes ilustradores hoje em dia, e a grande maioria, quase todos, usam Photoshop. Mas por que eles são grandes ilustradores? Não porque eles usam Photoshop, é porque eles não param nunca de estudar. Até tem um que é top, assim, que trabalha para a Blizzard, e agora, como eu estou nervoso, eu não vou conseguir lembrar o nome dele. E ele eu assisti uma vez uma palestra dele, e ele falando, né, que o ciclo, né, de estudo de um ilustrador, de um artista, é em espiral, né, porque você tem que estar sempre revendo os fundamentos. Então, por exemplo, você começa aqui, você vai ver anatomia, perspectiva. Beleza, você vai estar num nível, você não vai deixar de ver anatomia, perspectiva, você vai ver, mas você já vai ver num outro patamar. Então, você tem que estar sempre estudando. E quando eu migrei para o software livre, deu uma chacoalhada, porque eu vi que eu precisava estar buscando coisas novas, tal. Até recentemente eu tive problema com essa mão, ainda tenho. Eu tenho um problema que dói muito, tal. E assim, por necessidade, eu busquei tentar desenhar com a esquerda. E eu vi que eu conseguia. E aí eu parei para pensar, falei, pô, eu não precisava dessa necessidade para eu buscar uma coisa nova. Eu já podia ter tentado isso antes. Talvez eu até não teria o problema que eu tenho nessa mão hoje, né? E é muito legal. Até se vocês olharem no meu canal, eu tenho vídeos lá que eu desenho com as duas ao mesmo tempo, assim, e tal. Então, assim, foi uma coisa muito legal, assim. E eu devo muito isso a eu ter migrado para o software livre, porque eu acho que se eu tivesse... Talvez não, talvez até teria sido convencido de ver, né? Porque o pessoal compartilha muito conhecimento também. Eu teria visto que eu precisava me aprimorar e tal. Então, assim, a ferramenta em si, ela não faz o ilustrador melhor ou pior. Até tem um caso muito estranho, assim, porque quando eu tenho uma página no Facebook que eu criei na época que eu migrei e que eu queria mais mostrar a minha experiência porque eu era photoshopeiro de carteirinha mesmo, assim, para mim era Photoshop e acabou. Tanto que o Cadu Nico, que deu o curso para mim de produção gráfica, né, aí eu aprendi a usar o GIMP e tal, o Inkscape, que o André Noel usa. O cara sofreu muito na minha mão. Ele teve que ir à noite ir para o hotel e ficar estudando o manual do GIMP para achar alguma coisa para me convencer a usar o GIMP, porque eu era chato. Falei, mas isso aí também o Photoshop faz, isso o Photoshop faz melhor e tal, né, sabe? Não é questão de fazer melhor ou pior, são maneiras diferentes de fazer. E até
uma coisa que é interessante a gente parar para pensar, mesmo que use Photoshop, tá, você aplica um efeito do Photoshop, beleza. Mas você tem ideia do que ele está fazendo ali? Porque, assim, se você tem noção de qual é o processo para você chegar naquele efeito, se um dia você não tiver o Photoshop, tiver qualquer outro software de edição de imagem e pintura, você vai conseguir chegar naquele resultado, mesmo sem ter aquele efeito do Photoshop. E isso me ajudou muito, porque assim, eu sempre fui muito preguiçoso, então eu não gostava de ficar assim, esmiuçando muito. Então eu sempre usei o Photoshop, tipo assim, bem aquele princípio de Pareto, né? Eu usava só 20% lá para atingir meus 80% que eu precisava, né? E, então, assim, quando eu migrei do Photoshop para o GIMP, eu não tive muito problema, tirando uma ilustração só, porque era um efeito que eu me acostumei com ele e na época eu tinha que entregar muito rápido. Então eu peguei e voltei para o Photoshop, né, para usar lá. Só que hoje eu já sei fazer no GIMP, porque eu entendi como é o processo e adaptei as ferramentas que o GIMP tem para fazer aquilo. Então, resolveu, né? Eu vou tentar desenhar um pouquinho aqui. Aí o André fala um pouquinho. Beleza. Só para complementar, a gente usa software livre, assim, não é uma coisa xiita e tal. Eu, no meu caso, eu uso software livre porque eu só uso aquilo que eu consigo pagar. Tá? Mas no caso do Elias, o Cadunico convenceu ele, mostrou as qualidades e tal. Na verdade é o seguinte, eu uso o Inkscape para vetores, uso o GIMP para bitmaps. Eu sei mexer bem com os dois e eu sei que eles têm uma qualidade muito boa. E eles têm basicamente tudo que eu preciso ali. E tem a vantagem de ser software livre, tanto pela filosofia quanto pelo valor e tal. Já o Elias eu acho muito interessante. Amanhã a sua palestra é 11 horas. Ah, sim, no espaço ali na Open Campus. Saindo aqui, ó. Às 11h45. 11h45? Saindo aqui, 19. A hora que você passa ali naquela entrada ali da arena, que vai ser saída no caso, saiu ali, já tem um palco que é artes visuais. Então vai ser lá amanhã. A palestra dele, eu já assisti essa palestra, é bem bacana, que ele fala esse processo todo de como que ele passou a usar software livre. E foi, assim, realmente testando e tal. E o que eu acho legal dele é que ele usa vários softwares. Para mim, o GIMP já resolve tudo que eu preciso para mexer com foto, coisa assim. Você usa GIMP, Krita, MyPaint, que mais? Mas assim, eu gosto de usar vários, mas, por exemplo, eu usei vários anos só o GIMP. Eu usava só o GIMP, porque era o que eu tinha aprendido a usar e tal. E qual que é a diferença do Krita para o GIMP? O Krita, para quem mexe com pintura digital, eu acho que ele é mais legal, assim. Mas não que o GIMP não resolva, sabe? Se eu não tiver o Krita, eu uso o GIMP de boa e... Legal. E vai tranquilo. Pessoal aqui, quem de vocês desenha na mão? Sabe desenhar mesmo? Pô, legal. Vocês usam mesa também? Beleza. Não usa. O pessoal às vezes pergunta o que eu uso no Vida de Programador. Hoje eu uso mouse, mas um bom tempo eu usava só o touchpad do notebook mesmo. Porque eu sou uma negação na mão. Eu não sei usar nem mesa, nem nada assim, né? Mas para quem usa mesa é legal. Dá para ver ali a parte de... Vocês entendem até melhor do que eu essa parte. O MyPaint, que tem aquela cara de folha de papel, né? O MyPaint é um software que eu gosto muito, assim. Eu uso ele bastante para estudar. Porque assim, ele não tem ferramenta, por exemplo, de você selecionar... Porque às vezes você está desenhando, aí o braço ficou estranho. Mas dá para eu recortar, diminuir, porque ele ficou fora de proporção e tal. Ele não tem isso, você tem que apagar e desenhar de novo. Então, assim, é muito legal, porque é como se estivesse num papel. Você desenha, apaga de novo, e esse processo de desenhar, apagar de novo, é bem melhor do que você ficar... Né? Porque se você apaga e desenha de novo, você está forçando a você fazer do jeito certo. Né? Se você usa o recurso do software para ajeitar o que você fez errado, da próxima vez você vai fazer errado de novo. Né? Então, eu gosto do MyPaint para isso. E o MyPaint eu dei uma brincada já. Porque assim, você vai usar o GIMP, vai usar o Krita, tem esse recurso, não adianta, cara. O ser humano, ele gosta de... Se tem muleta, vai usar, né? Então, por isso que o MyPaint eu gosto. E é um software leve também.
O MyPaint, como ele é bem de desenho, eu usei um pouco, eu gostei, mas eu não tenho esse dom do desenho. Voltei para o GIMP. E o GIMP é legal que ele tem muitos recursos, muitos assim. O pessoal que é desenvolvedor do GIMP, eles falam que eles não tentam copiar o Photoshop. Ele tem um desenvolvimento à parte, ele tem uma carreira à parte. Legal? E ele vai seguindo a vida. Então tem coisas que você tem no Photoshop e tem no GIMP igual. Tem coisas que você tem de uma forma diferente. E tem coisas que surgem no GIMP bem antes de surgir no Photoshop, inclusive. Porque como ele é um desenvolvimento aberto, você tem uma parte de plugins que é toda feita em Python, e o pessoal gera muito plugin para o GIMP, que às vezes ele passa um bom tempo para alguém repetir alguma coisa no Photoshop. Que coisa louca. E uma coisa legal aqui do desenho do Elias, a gente estava conversando ali à tarde, aí ele ficou parado um pouquinho, e eu acho muito legal no Elias que ele gosta de desenhar. Então ele sentou, pegou um caderninho, depois a gente mostra o caderninho, né? Pegou um caderninho e começou a desenhar e rabiscar e tal. E ele começou a fazer esse desenho. Pouquinho depois já estava assim, o desenho todo completo. Ele falou, acho que vou fazer o mesmo desenho à noite e tal. Aí, é legal assim, esse gosto pelo desenho, né? E, bom... O que estamos desenhando? Hã? E agora? Eu estou admirando seu desenho. Pode fazendo. Não, mas tem que falar, né? É que não, assim... eu vou falando, você vai desenhando. É engraçado, né? É engraçado que, por exemplo, para falar eu não preciso de usar a mão. E para desenhar eu não preciso usar a boca. Só que eu não consigo usar os dois ao mesmo tempo, cara. Por aí. Beleza. É só tem o tico e teco, né? E... Ó, subiram uma plaquinha de 15 minutos. Dá para fazer o desenho em 15? Se até o final do painel eu conseguir dominar esse negócio aqui... É estranho, cara. Nunca aconteceu isso de ficar ruim a resolução? Ela não tá acompanhando o meu traço mesmo. Ah, entendi. Tá com delay caramba aqui também. Muito louco. E, então... Acabou o assunto, cara? Hã? Não, acabou o assunto não, tô admirando. Não, mas putz, eu tinha feito uma colinha, só que eu esqueci a colinha, cara. Só se... Não, vamos botar a galera pra perguntar. Vamos jogar no ar. Ué. Beleza. Se tem alguma curiosidade assim, a respeito de ilustração, como que é o dia a dia, assim, questão de software, questão do processo de... tem sempre aquela parte chata de mandar para gráfica e eles não entenderem. Tem um microfone disponível? Tranquilo. Pode dar um grito daí que a gente traduz aqui, ó. Aproveitar que você está na frente. Opa, primeiramente, parabéns pelo trabalho com Vida de Programador. Parabéns pelo trabalho com o filme do Danilo Gentili. Tá bom, pega de volta. Quem queria... Todo mundo está ouvindo? Obrigado. Uma das dificuldades que eu tenho com desenho no software é a questão do delay, que nem ele está sofrendo agora, porque a placa de vídeo está tentando renderizar duas coisas ao mesmo tempo, só que não tem memória suficiente. Na época que vocês começaram a desenhar usando o computador, como vocês lidavam com a lentidão do próprio computador? Eu imagino que, naquela época, vocês tinham que tirar scan, depois vetorizar, jogar na internet. Como era esse esquema na época de vocês? Bom, não é muito o meu caso, assim, porque eu comecei a desenhar mais, assim, digamos, profissionalmente, em 2011, né, com o site. Então, eu não sou tão antigo assim, Mas, assim, problema com o computador, ficar lento, ficar... atrasando isso daí. Você não pegou isso, não? Na época que eu comecei, eu não usava... eu só usava o CorelDRAW. Então, eu só fazia ilustração vetorial, né? Era no mouse mesmo? Eu não tinha... Hã? No mouse mesmo? Eu não tinha... Então, era curva de Bezier, aquelas coisas, né? E aí, quando eu comecei a usar o Photoshop, que na época eu comecei a usar o Photoshop, eu trabalhava com um ilustrador lá de Bauru, o Adelmo Barreira.
e ele trabalha para agência de publicidade, São Paulo e tal. E aí, até na época, eu mandei uns desenhos feitos à mão, né? Que era o que eu conseguia fazer mais realístico, assim, tal. Ele falou, ó, seus desenhos são massa, tal, mas eu preciso de alguém que ilustre no computador, né? Aí ele falou, ó, você aprende a usar Photoshop, compra uma mesa digitalizadora, aprende a usar Photoshop, o dia que você achar que você está bom, você manda alguma coisa para eu ver, tal. E aí, uma coisa que eu até conto na minha palestra, que eu apanhei muito com isso aqui, porque às vezes eu me pegava que nem tonto olhando para cá, né? Porque a gente está acostumado a desenhar assim, né? Em vez de olhar para o monitor, eu olhava para cá. Eu apanhei mais com esse lance de ter que desenhar aqui e olhar na tela. E parece... E eu já percebi que agora que eu estou treinando à esquerda, como é diferente você desenhar... Porque com a mão direita, como tem mais habilidade, eu percebo uma diferença de quando eu traço no papel e quando eu traço na mesa, mas com a mão esquerda é bem mais gritante assim, a diferença, né? Porque no papel eu já consigo um traço super legal assim, e com a mesa é disso aqui para pior, assim, né? O tremedinho aí e tal. Então, assim, eu apanhei mais com isso, né? Agora, esse lance de delay, não, porque na época eu já peguei uma máquina mais ou menos legal, tal. Até na época, aí eu comecei a trabalhar com a Delmo e eu estava com um PCzinho lá, ele falou, não, compra um Mac e tal. Aí eu comprei um iMac. Isso aí foi em 2007, né? Tanto que em 2012, meu iMac já estava praticamente encostado, porque ele não conseguia rodar o macOS nem o Photoshop nele, né? Aí eu comecei a usar o Linux, aí eu instalei o Ubuntu nele, instalei o GIMP. Aí teve um gás, assim, voltei a usar. E ele está lá até hoje. Dependendo do que eu tiver que fazer, ainda dá para usar ainda, sabe? Porque é bem mais leve. Exige menos da máquina, né? Eu estou passando por isso no momento que a minha máquina está naquele processo de morrimento, né? Então, os meus desenhos eles não são tão pesados. Então, eu tenho um delay ali, tem uma demora assim, mas dá para superar. O pessoal que viu hoje eu desenhando a tirinha sentiu um pouquinho da minha máquina lá, um pouquinho lenta. Mas eu trabalhei com os desenhos do TDC, que aí eram desenhos mais elaborados, 150 pessoas numa mesma imagem, com fundo, com cores, misturando um pouco de bitmap e tal. Aí é um processo mais tenso, cara. Então, é meio chatinho, mas como não é na mesa, é um pouquinho mais superável, né? Porque não altera tanto o que eu estou fazendo. Inclusive, se tiver algum patrocinador aí que quiser me doar uma máquina bacana para fazer com mais qualidade, ó, já aproveita a oportunidade. Legal. Tem mais alguma pergunta? Joia. Oi? Então, eu tô começando, na verdade... Não está chegando o som. Não? Então, aí, legal. Eu tô começando a trabalhar como ilustradora e programadora. Ah, legal. Então, eu quero juntar os dois. Mas eu queria saber como vocês começaram a trabalhar, como vocês foram atrás de clientes, essas coisas. Entendi. Bom, na verdade eu não tenho clientes com ilustração, né? Eu faço mais para mim mesmo. Mas o meu processo de começar foi interessante, que foi sem querer. Quando eu era adolescente, o meu irmão fez um curso de informática básica. Aí ele largou no meio, ele falou, você quer fazer? Tá pago. Eu falei, beleza. Aí que eu aprendi a mexer com CorelDRAW, com coisas assim. E aí quando eu comecei a precisar mexer com gráfico, até com programação, eu descobri o Inkscape e comecei a testar. E o Inkscape ele é muito legal, que ele tem uns arquivos tutoriais no Inkscape mesmo, lá naquelas ajuda, que todo o tutorial dele é feito no próprio Inkscape. Então o tutorial é manipulável. Então você consegue aprender e já ir testando tudo e tal. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade. Comecei a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. E com vida de programador eu me forcei a usar todo dia, né? Então comecei a desenvolver melhor isso daí. Muito tutorial online, principalmente para o GIMP. Eu entrei num grupo de Open Source Photography. Faz tempo que eu não acompanho, mas eles têm lá muitos tutoriais de como trabalhar com imagens, fazer montagens, coisas assim. Aí eu começava a tirar foto em casa e fazer montagem, fazer um monte de coisa para ir desenvolvendo essa parte, né? E aí ajudou bastante também, até com a própria questão de layout para programação, né? Mas aí acabei focando em usar isso mais para mim mesmo, não trabalhei com essa parte de clientes. Aí eu acho que o Elias pode falar mais dessa parte profissional. Sim. Então, eu mexo
Com ilustração desde 1986. Na época eu fazia muito trabalho para estampa de camiseta, né? Na cidade lá onde eu moro, lá. Uma cidadezinha pequena e tal. E assim, era no papel nanquim e tal, ou papel vegetal, caneta nanquim, então tinha que fazer as Papiro, 4 cores, né? E assim, eu simulava retícula fazendo o achurado, sabe? Então eu fazia o achurado pro magenta, pro amarelo, não sei o quê. Fazia umas gambiarras lá. E no computador eu comecei aí já foi em 96, mais ou menos. Mas assim, nada muito profissional, assim, né? Só que em 96 mesmo eu tentei engenharia. Até eu conto isso na minha palestra, só que lá eu conto de um jeito mais engraçado, né? Eu tentei engenharia em 96, fui mal pra caramba. Aí falei, já fazia 10 anos que eu tinha terminado o ensino médio e tal, né? Falei, vou fazer cursinho, fiz o vestibular novo, aí o resultado foi ainda pior, né? Falei, caramba, aí não dá, né? E aí eu comecei a pesquisar. Só uma pergunta. Então você não tem graduação acadêmica? Tenho, então. Aí eu comecei a pesquisar, aí encontrei o curso de design da Unesp, né, de Bauru. Na época era desenho industrial com habilitação em programação visual. Agora ficou mais legal, né? Só design gráfico, mais fácil de falar. E aí eu fui fazer, e assim, eu fui com o intuito de ser um designer mesmo, né? Falei assim, eu vou trabalhar com design gráfico, vou fazer logo, vou fazer editoração, vou fazer essas coisas. E o engraçado que eu parti para a ilustração foi assim, meio que... Foi um processo estranho, assim, porque eu falei assim, eu não vou... Porque se você pega vários ilustradores, eles foram fazer o curso de desenho industrial porque era um curso que tinha desenho, assim, né? Mas eles já tinham a ideia de trabalhar como ilustrador, como animador, né? E na época não tinha nada, nenhum curso legal, assim. Então, eles já iam para lá pensando em fazer outra coisa, né? Mais para ter uma base, para criar também relações e tal, né? E eu não, eu fui com a ideia de ser designer mesmo. Só que lá acabou as coisas migrando para a ilustração. Eu trabalho na Unesp, né? Eu sou assistente de esporte acadêmico. Não me pergunta o que assistente de esporte acadêmico faz, porque eu não sei. Porque assim, eu entrei como desenhista, a função de desenhista extinguiu, aí eles passaram a gente para assistente de esporte acadêmico. Lá eu trabalho mais na área de design mesmo, né? Lá eu mexo mais com essa parte. Só que fora da Unesp, eu não faço praticamente nada de design, é só ilustração mesmo. E é o que eu gosto mais de fazer mesmo, né? E assim, o processo foi mais assim, e comigo, assim, eu me sinto privilegiado, porque eu comecei a ilustrar com a Delmo, aí surgiu algumas ilustrações para a editora Alto Astral de Bauru, que foi um colega meu de curso que me indicou, porque ele não ia poder fazer, eu comecei a fazer. Aí, depois disso, surgiu a revista Med, que foi por conta de eu participar do Salão de Humor de Piracicaba, que eu descobri o Salão de Humor, porque ainda solteiro não chegava isso. Eu descobri o Salão de Humor de Piracicaba em Bauru, fazendo curso de design. Comecei a fazer caricaturas. E assim, minhas caricaturas nunca foram premiadas, assim, de ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar, essas coisas. Mas assim, já era premiado de estar no catálogo. Quer dizer, ela ia para a exposição e tal. E o Rafael Fernandes, ele estava assumindo a edição da Med, e ele estava procurando novos talentos, né? Assim, né? Não na idade, né? Porque senão rodava, né? Eu já estava velhão. E ele viu minhas caricaturas e me chamou para fazer capa da Med. E aí eu comecei a fazer as capas da Med. Aí o Danilo Gentili fez respostas cretinas para perguntas imbecis, numa edição lá. E ele estava acompanhando a Med, tal, viu as capas. Aí ele estava lançando o show dele de stand-up comedy, né? O volume 1. Aí me chamou para fazer o cartaz do filme dele, né? No estilo das capas da Med que eu fazia. Isso aí foi em 2009. Aí, quando ele lançou o cartaz, o pessoal da Editora Abril viu e me chamou para fazer capa da revista, né? Então, assim, uma coisa foi levando a outra, né? Eu tive sorte que eu não tive que correr atrás. Então, assim, quando o pessoal pergunta, como que foi, como que é a experiência de correr atrás de cliente e tal, eu, graças a Deus, não tive isso, né? Então, assim, eu sou muito folgado, né? Porque nem isso eu tive que fazer, né? Então, foi assim, um processo que uma coisa foi levando a outra, né?
Elias, o pessoal avisou que a gente já está indo pro final? Hã? Já está indo pro final aqui, o pessoal avisou ali. Você não quer abrir o Instagram para ir mostrando as coisas, até o processo? Aquele do Mulher Maravilha tá bacana também. Eu não sei nem como que acessa a rede aqui, cara. Beleza. Chapada Então tá. dos Campuzeiros? Pessoal, então, ó, instagram.com/ ou vai direto no @, Elias _ Silveira Peraí, deixa eu mostrar _ arte. Já tá acabando? Já deram até um tempo encerrado pra gente aqui. Eu tô nos acréscimos aqui, ó. Verdade? Aí, ó, o meu Instagram é Programador Real, tudo junto. No Twitter também. Peraí. O Twitter é a rede mais legal do universo, então podem me seguir lá. Não. Legal? Só fazer um jabá rápido, não percam a palestra dele amanhã, 11h45, ali fora. Palco Artes Visuais. As palestras lá de fora não estão aparecendo no aplicativo, tá? Então, fiquem atentos, 11h45. E tem uma palestra minha amanhã, 16 horas, ali no palco Dev League, certo? 16 horas, falar sobre programação. Todo mundo pode programar. Será? Aqui é tudo com Krita. Ó, esse aqui sou eu. Isso aqui é a luta diária. Tanto que isso aqui é meu fundo de tela do celular. Para eu sempre lembrar que eu tenho que... acho que vai ter coisa repetida aqui. Não, tranquilo. Acho que tá em loop agora. Não tá mostrando uns aqui. É porque não é... deixa eu abrir só um do cartaz aqui para vocês... Ô, Elias, não. Ela quer expulsar a gente, Elias. É pra gente sair? Eu tô de boa. Beleza. Assim, não pode muito, mas pode um pouquinho. Pode um pouquinho? Ele pode mostrar a imagem? Pode Valeu. mostrar a imagem. Manda ver. Bacana. Isso aqui é do filme do... Como se tornar pior aluno da escola. É só para ver os detalhes. Ele queria no estilo dos cartazes do Drew Struzan, né? Que era o cara que fazia do Star Wars, Indiana Jones e tal. Que o desenho dele é hiperrealista, mas tem bastante traço a lápis, assim. Então esse negócio aqui é muito mais trabalhoso do que... Assim... Vai ver aqui... E esses aqui foram feitos nesse software que eu estou usando aqui, no Krita. Legal. Então, amanhã, às 11h45 e às 19h. Aí lá eu vou contar toda a minha historinha lá de como foi e tal. Aí eu mostro mais outros desenhos aqui e tal. Aí depois eu vou ficar o dia todo aqui também, a gente pode trocar ideia. Beleza? Beleza. E o pessoal que tiver procurar também, eu tenho uns produtos Vida de Programador e tal, fazer aquele merchan bacana. Legal? Gente, brigadão pela companhia de vocês. Mesmo. Obrigado. Foi muito legal. Pode aplaudir mais, que é mó legal que eles fazem. Aê! Eu errei a apresentação, mas foi mó legal. Valeu.